Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, e que independente do momento que você esteja vivendo, que essa graça te fortaleça, que essa paz te console. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, nosso programa Mensagem de Esperança. Na segunda parte da mensagem, evidências que exigem uma decisão. Assista, seja edificado, o Senhor tocará profundamente o teu coração. Tua presença, Pai, Tua presença é tudo para nós, ó Deus. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais. E o meu futuro em tuas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença. Só tua presença, meu Deus. Sua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus. Sua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sua presença é tudo pra mim. Se ela é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia que tua face eu verei. Nada neste mundo, Deus. Nada neste mundo me satisfaz mais. Tu és a fonte, nunca secará. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Não, 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 não.
A presença dele é tudo para você? É tudo para você? Ou é o dinheiro que é tudo para você? Ou a casa bonita que você tem que é tudo para você? O carro bonito que você tem é tudo para você? O bom emprego que você tem é tudo para você? Ou ele é tudo para você? Porque tem uma palavra que diz: sem Jesus não somos nada, não temos nada, não podemos nada, não falamos, não andamos se não for a presença. O Espírito Santo que ele soprou em nós, o Espírito Santo está em nós, está em nós. Então glorifique o nome dele, bendiga o nome dele, bendiga o nome dele. Nada vale o seu dinheiro se não tiver a presença de Deus. Para quem é tudo para você. Aleluia, 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 aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que vem do teu altar, como falar, se agora eu só desejo adorar, estar contigo vale mais, nada mais importa, tua presença satisfaz. Eu só quero falar o quê? Aleluia, 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 como descrever a unção de lá de cima, que vem do teu altar, como falar, como falar, se agora eu só desejo adorar, estar contigo, Senhor. estar contigo vale mais, Nada mais importa,
Depois disso, levaram-lhe, preste atenção bem nisso, depois disso, levaram-lhe, ou levaram a Jesus, um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividido contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por que eu expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Nós temos que dar uma olhada para esse negócio aqui, ok? Vejam bem, o texto diz assim, levaram-lhe um homem que estava possesso por demônios, geralmente se fala endemoniado, mas poderia ser demonizado, isso é, possesso por demônio, e quem levou? Essas autoridades judaicas. Eles queriam levar Jesus para ver se Jesus faria um outro sinal, que era típico do Messias. Agora veja bem, naquele tempo, outras pessoas, e era algo que acontecia, expulsar demônios. O versículo 27 mesmo, Jesus confronta os fariseus dizendo assim: se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, por quem expulsa os discípulos ou os filhos de vocês? Quer dizer que isso era comum. Nós vemos lá também em Marcos 9, 28, os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, nós vimos um homem expulsando demônio em teu nome e nós o proibimos, porque ele não segue conosco. Então outras pessoas faziam isso. Era comum outras pessoas expulsar demônios. Mas tinha uma categoria de demônio que era o demônio mudo, e esse aí ninguém expulsava. E eles diziam: quem expulsar um demônio mudo, esse é o Messias. Por que isso, queridos? Por que esse negócio? Por que o demônio mudo está diferente dos outros? É porque o ritual dos fariseus, o ritual no judaísmo, para exorcizar ou para expulsar um demônio, ele tinha 3 momentos, ou 3 fases. Primeiro, eles tinham que estabelecer uma comunicação com a pessoa, ou com o demônio que estava possuindo aquela pessoa. Então eles estabeleciam de uma forma que eles pudessem conversar com aquela pessoa. Em alguns momentos, quando Jesus chegava aos lugares, o demônio vinha contra ele falando: que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse nos perturbar antes do tempo e tal. E eles tentavam conversar com Jesus. Segunda questão que eles tinham nesse diálogo, eles tinham que saber o nome daquele demônio. Nessa comunicação, eles iam identificar qual era o nome dele, para saber que tipo de autoridade que ele tinha, quem era esse demônio, qual o tipo de autoridade, quem era ele, para saber então para a terceira fase, descobrindo essa autoridade, eles poderiam expulsar. Lembra que no contexto judaico, o nome dizia quem a pessoa era, o nome definia sua autoridade, ou o nome defendia ou definia sua identidade. Quando alguém dizia o nome, dizia quem ele era, ok? Então, eles faziam isso, nesse ritual, para expulsar um demônio. Mas do demônio mudo, não tinha como fazer isso. Fala aqui com a gente. Aí o cara era mudo, ficava mudo, não falava. Como é seu nome? Aí ele não falava. Então eles não podiam expulsar. Mas aí levaram isso para Jesus. Então eles ensinavam o povo assim: gente, essa casta de demônio não sai. Mas o dia que o Messias vier, ele vai expulsar esse tipo de demônio. E aí eles levam para Jesus.
E o texto bíblico é muito claro. Chegou lá, Jesus expulsou o demônio do rapaz e o rapaz começou a falar. E o cara, ainda para provar, ele não era só mudo, ele era cego também. E aí ele expulsou o demônio e o cara começou a falar. Quando acontece isso, o povo que estava ali, eles ficam atônitos. Eles ficam perplexos novamente, assim como foi na libertação do leproso. E eles perguntam para quem? Para as autoridades de Israel, para as autoridades religiosas. Não é esse o filho de Davi? Eles estavam num processo investigatório, lembre-se disso. E eles estavam na fase de interrogação. Agora o povo começa a dirigir para esses fariseus, para esses mestres da lei. E aí, gente, ele fez um sinal aqui dos nossos olhos. Ele libertou um homem que estava possesso por demônio que o fazia ficar mudo. Não é esse o filho de Davi? Não é esse o filho de Davi? E aí, o que vocês vão responder? E aí os caras tinham que dar uma resposta, eles estavam apertados. E a resposta deles, eles podiam ter dois sentidos. Primeiro, eles podiam, de fato, reconhecer, olha, realmente, nós ensinamos para vocês que só o Messias faria isso, portanto ele fez, ele é o Messias, vamos aclamá-lo como Messias que nós estamos esperando, vamos fazer essa declaração pública e vamos recebê-lo como Messias. Mas eles não queriam fazer isso. A segunda forma era negar que ele era o Messias. Mas para negar que ele era o Messias, eles tinham que ter uma justificativa. Como assim não é? Ele acabou de fazer um sinal, que a vida inteira vocês ensinaram para a gente, que quem fizesse isso era o Messias, agora ele fez, como é que você fala que ele não é? E aí então eles inventaram uma desculpa muito da esfarrapada, que eles achavam que não ia ter muito problema em torno dela. Eles disseram assim, não, é verdade, ele fez um sinal aí, que a gente ensinou que só o Messias, mas ele fez isso sobre a possessão de um demônio superior, que é o Beelzebul, o príncipe dos demônios. E aí eles usam, naquele momento ali, um nome de uma entidade demoníaca, que era o deus dos Ecrons, que era um povo do território dos filisteus. Lá em no segundo livro de Reis, no capítulo 1, fala sobre ele, com o nome de Baal-Zebute. Baal, Senhor, Zebute, moscas. O rei Acasias, lá de Israel, ele ficou doente de uma enfermidade, e ele mandou o servo dele lá consultar o Baal-Zebute, deus dos Ecrons, perguntando se ele ia ser curado. Mas no meio do caminho os caras encontraram Elias, o Elias falou, precisa voltar, não precisa nem ir lá falar com o Baal-Zebute, porque aqui em Israel tem Deus. Vai lá, fala para o rei que ele não vai ser curado e que ele vai morrer dessa doença. Pode ir lá. Aí os caras voltaram, mas já foram lá no território dos filisteus? Não, ele estava indo, encontramos um homem, falou que precisa ir não, que aqui em Israel tem Deus para falar, que fala, e ele falou que o senhor vai morrer, rei. E falar isso para rei não era uma coisa muito legal. Aí falou, como é que era o homem? Ele se vestia assim, de roupa de saco, estava com um cinto lá de couro. É Elias, o tisbita. Esse cara não fala nada bom para mim. É lógico, você está indo consultar o Baal-Zebute, você quer que ele fale o que para você? Senhor das moscas. E aí então eles dizem isso para Jesus. Queridos, veja bem, Jesus faz à vista deles, de todo o povo, um sinal declaratório, comprovado de que ele era o Messias. Eles mesmos levaram o homem possesso para Jesus. Quer dizer, não tinha como Jesus armar isso, porque foi eles que levaram. E ao invés de ele declarar que ele era o Messias, ele fala, ele está fazendo isso pelo príncipe dos demônios, pelo Senhor das moscas, por Baal-Zebute. Aí Jesus ouve aquilo, vê aquilo e fala assim, olha gente, vou dar uma resposta para vocês. E a resposta de Jesus tem duas formas. Primeiro, ele faz uma autodefesa, que está nos versículos que nós lemos do 15 ao 29. Jesus fala assim, a declaração de vocês não pode ser verdade, porque se eu estou expulsando Satanás através de um poder de Satanás, então Satanás está dividido contra ele mesmo. Um reino dividido dentro dele mesmo não vai subsistir, não vai dar certo. Então não pode ser isso. Nenhuma casa dividida não vai subsistir. Então não pode. Segundo, se vocês sabem que uma pessoa só pode expulsar um demônio, seja ele qual for, se essa pessoa for de Deus, for uma pessoa justa, e eu expulsei um demônio, como é que vocês dizem que eu faço isso, o processo por demônio? Então vocês estão se contradizendo. Terceiro, esse milagre, na verdade, gente, autentica a mensagem que eu estou pregando para vocês. E quarto, Jesus faz uma defesa dizendo assim, esses sinais estão mostrando que eu sou mais forte, e que eu tenho mais poder do que o próprio Satanás.
ninguém entra na casa do homem valente e rouba-lhe os bens, sem antes amarrar esse cara valente. Ó, você entra na casa do valentão, do fortão, e rouba os bens dele na cara dele, e ele fica olhando para você. Ah, tá. Não, você tem que primeiro o quê? Amarrar o cara, dar um jeito. Ó, então como que eu vim, entrei, expulsei o demônio desse aqui, que vocês sabem que só o Messias podia fazer, e o Satanás tranquilo aí olhando para mim. Jesus apresenta essa argumentação. Então, a resposta de Jesus tem 2 momentos. Primeiro, ele faz uma autodefesa, porque ele está num processo interrogatório, mas agora, na segunda resposta dele, ele emite um juízo de condenação para aquele povo, muito difícil e muito forte, que estão nos versículos 30 e o versículo 31 e o versículo 32, que eu vou reler para vocês. Por isso eu digo, que todo que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Ó, por que Jesus está dizendo isso? O que é esse pecado imperdoável que esse pessoal está praticando? Eles estão atribuindo um sinal notório, visível, que ele faz à vista deles, com o qual eles deveriam reconhecer que Jesus era o Messias. Eles pegam esse mesmo sinal e atribuem isso ao demônio. Eles pegam o sinal que Jesus faz, claramente, e eles têm consciência disso, na autoridade e na unção do Espírito Santo, porque somente alguém ungido pelo Espírito Santo poderia fazer aquilo, e eles atribuem isso aos demônios. Jesus falou, isso, gente, não vai ser perdoado de vocês. Esse pecado imperdoável, que é atribuir ao demônio um milagre que autentica a vida de Jesus, ou a autoridade de Jesus sobre os demônios, como Messias ungido pelo Espírito Santo, esse milagre que ele faz, e esse processo, ou essa fala deles, estabelece um destino para aquela geração. Esse pecado, então, queridos, não é um pecado individual, não é um pecado que uma pessoa comete. Esse pecado é um pecado coletivo, que aquelas autoridades da lei, representando o poder religioso, a autoridade religiosa de Israel, eles cometem um pecado nacional, eles cometem um pecado coletivo, estabelecendo ali o destino da nação deles. E Jesus diz assim, ó, isso não vai ser perdoado. Vocês negarem a obra do Espírito Santo, não tem como ser perdoado. Essa ação da liderança de Israel montou um palco para os próximos 2000 anos, e está indo para mais disso, da história de Israel. Essa sentença condenatória começa sobre eles 30 anos depois, no ano 70, quando o templo, a cidade de Jerusalém é invadida e o templo é destruído. Durante esse período agora começa uma perseguição muito grande. Os judeus e a nação de Israel é espalhada por todo o mundo. Ela deixa de existir como nação. Ela cai na mão das nações gentias, ímpias, e esse povo é espalhado por todo o mundo. Historicamente mais próximo de nós, o Holocausto com Hitler, com o nazismo, mostra tudo isso que Jesus estava falando. Isso aqui não vai ser perdoado de vocês como nação de Israel. E finalmente, nem nessa era, nem no porvir, o período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, esse juízo vai continuar caindo sobre a nação de vocês, porque vocês rejeitaram o Messias que veio por causa de vocês. Esse é o significado dessa palavra que Jesus está proferindo para eles. Por isso ele fala, nem nesta era e nem no porvir. E a partir desse momento, Jesus não vai fazer mais nenhum milagre para declarar para as autoridades judaicas, para os fariseus, para os mestres da lei, de que ele é o Messias. Quer dizer, para vocês, acabou. Ah, pastor, mas Jesus continua fazendo milagre. Mas os milagres que ele faz agora, tem 3 condições. Tem que crer. Ele vai perguntar, você crê que eu posso fazer isso? Ah, creio. Ah, se você crê, seja feito conforme a tua fé. Até agora ele não fazia, precisava crer não. Levaram o homem lá ao processo, perguntou se ele cria, se ele não cria. Não sou um demônio. Mas agora Jesus parte desse princípio, crê.
Segundo, você está disposto a me seguir? Vocês querem me seguir? Vocês querem tornar meus discípulos? E terceira condição, os milagres que ele vai fazer agora são milagres para orientar e para ensinar e para demonstrar para os seus discípulos, chamados de talmidins, que ele, aquele rabino, era realmente o Messias. Ele vai fazer agora milagres para quem está com ele, para quem estava o seguindo. Evidentemente, eles vão ver esses sinais, as autoridades vão ver sinais, mas Jesus não está mais nem aí com eles. Fato é, queridos, que logo depois, se você continuar lendo aí o capítulo 12, no versículo 38, diz assim: alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Gente, espera aí. Jesus tinha feito um monte de sinal. Durante o processo de observação, investigação, de interrogatório, Jesus tinha feito milagre na frente dele, na fuça deles. O cara levou o cara lá possesso, ele libertou o homem. Só o Messias podia fazer, ele fez. Curou o leproso, curou um paralítico na fuça de todas as autoridades. A cúpula de Jerusalém estava lá, e ele curou o homem na frente dele, eles viram. Possivelmente o cara deu umas macadas, maca na cabeça deles, para eles saberem que ele tinha sido curado. E agora eles veem na maior cara de pau, depois de falar que Jesus fazia aquilo pelo príncipe dos demônios, e Jesus emitiu uma sentença condenatória para ele, chega assim: Senhor, que sinal miraculoso o Senhor faz para que nós podemos crer em ti? Eu não vou fazer milagre nenhum mais para vocês. Acabou. O pastor Jesus falou isso? Falou. Está aí no capítulo 12, versículo 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto do profeta Jonas. Aí o cara diz: será que esse negócio do sinal do profeta Jonas? Aí Jesus vai explicar para eles. O Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o filho do homem vai ficar também no ventre do peixe, o Jonas, o filho do homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eles não entenderam nada, mas Jesus estava pouco ligando, se eles entendiam, a sentença deles já estava dada. Mas aí Jesus fala uma coisa, ele embasa o seu argumento. Jesus justifica o que ele está falando isso. O sinal do profeta Jonas, os versículos posteriores aqui, 41 e 42, vão dizer isso para a gente. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui alguém que é maior do que Salomão. Jesus está falando agora aqui dos princípios do Evangelho. Jesus está dizendo assim: houve um povo que não era judeu, que não era do povo de Israel, o povo de Nínive, na Síria. Esse povo era terrível, pecador, mas Deus mandou para lá um profeta dos judeus, o Jonas. O Jonas tentou desobedecer, tentou fugir, o peixe catou ele lá, mas aí o Jonas viaja 1000 quilômetros e vai até Nínive. E faz uma pregação das mais ruins que você pode imaginar. Não fez esboço, não orou, não consagrou para pregar. A pregação era assim: mais 3 dias e Nínive será exterminada, eliminada, subvertida. Ele entrou pela rua e ficou 3 dias pregando na cidade. A pregação dele era essa: mais 3 dias e Nínive será subvertida, mais 3 dias e Nínive será destruída, mais 3 dias e tal. E a Bíblia diz que o povo se arrependeu, desde o rei até o escravo. Todos eles se vestiram de saco, proclamaram um jejum, e foram e se prostraram, e pediram perdão, e arrependeram, e mudaram os seus caminhos, e Deus perdoou o povo. Aí Jesus falou assim: só por causa dessa pregação de Jonas, a nação de Nínive se converteu. E aqui está um que fez sinais, que perto do sinal do Jonas, não quer dizer nada, e vocês não creem. E aí Jesus fala assim: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, ela veio dos confins da terra, porque a mulher, queridos, que era uma rainha etíope, naquela época da Arábia, hoje a Etiópia, ela viajou 2000 quilômetros, e diz a história que ela era uma mulher muito bela, solteira, e ela ouve falar, lá
2.000 quilômetros distante. Jesus chama de confins da terra, sobre o que Deus estava fazendo em Israel por intermédio de Salomão. Como que essa mulher ficou sabendo? Lembra? Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha mandar zap, não tinha internet, não tinha nada, querido, nem carta. Alguém, naquele tempo, vai a esse lugar, e essa mulher ouve notícias, e ela sai numa viagem perigosa. Para isso ela tinha que levar os seus soldados, ela era muito rica, ela tinha que levar seus soldados, seus servos, roupa, comida, e ela ainda vai levando presentes. A Bíblia diz que ela levou ouro, pedras preciosas e especiarias das melhores que tinha na sua terra para levar de presente para Salomão, embora Salomão fosse muito rico. Cumpre aquele negócio que acontece até hoje, né? Quanto mais rico tem, mais você ganha, né? Enfim. Tem um cara que ganhou tanto que ele não sabe o que fazer. Está num depósito lá, está querendo pôr em algum lugar, ninguém quer ficar com o presente dele, tal, enfim. Mas a mulher, querido, viajou todo esse tempo. Só para você ter uma ideia, estima-se que essa viagem, que eles viajavam cerca de 30 quilômetros por dia. Portanto, ela deve ter demorado mais de 75 dias de viagem para ir até Jerusalém, porque ela ouviu falar sobre o que Deus estava fazendo ali. E Jesus cita o feito dessa mulher que veio dos confins da terra, mas depois ele fala assim: aqui hoje, na presença de vocês, vocês não precisam viajar, vocês não precisam ir nem vir de longe, está um que é maior do que Salomão, fazendo sabedoria, explicando sabedoria para vocês, e vocês não creem e ainda vêm me pedir um sinal. E Jesus começa a chamá-los de geração adúltera, perversa, incrédula, não recebe mais o testemunho deles e não aceita mais o que eles fazem. Se você dá uma olhadinha no caminho aí para frente, você vai perceber algumas coisas. Antes, voltando um pouquinho, no capítulo 12, versículo 30, Jesus, no meio de tudo isso, ele coloca uma palavra: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Lá em Marcos capítulo 9, ele diz assim: quem não é contra nós, é por nós. Jesus está dizendo assim: a partir de agora, ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Só existe dois lados que você pode estar. Ou você pertence ao reino do Messias, que é Jesus, ou você pertence ao outro reino, que é o reino das trevas, chefiado pelo diabo. Não tem outro estrado. Jesus remete, e Jesus nos leva, hoje, a nós, a cada um de nós, a pensar um pouco na nossa vida. De que lado nós estamos? Não tem em cima do muro. Ou você está do lado dele, ou você está contra ele. E uma dica para você, querido: não é bom ficar contra Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. É melhor juntar com Jesus. É melhor juntar com Jesus. Se você ainda não juntou com Jesus, faça isso hoje ainda. Decida-se por juntar com Jesus. É o melhor. Ei, olha como que isso acontece a partir de agora, queridos. Jesus fala que não vai fazer nenhum sinal miraculoso mais para esse povo, para esses judeus, e os ensinos dele agora vão ser exclusivos para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele passa a observar a fé da pessoa, e ele passa a observar se as pessoas estão dispostas a segui-lo. Se você olhar mais para frente, se tiver com sua Bíblia aberta aí, no capítulo 13, Jesus começa a ensinar e o povo vem todo. A galera vem, os fariseus vêm também. E Jesus pega e conta uma parábola, chamada de parábola do semeador. E ele falou um monte de coisa: o semeador saiu semear, uma semente caiu em terra boa, mas aí vieram as aves do céu e pegaram, outra caiu entre os espinhos e foi sufocada, e mais outra caiu em terra boa e produziu. E ele acabou de falar, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas quando chega no versículo 10, diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que não? Porque eles já tomaram a decisão deles, meu filho. O juízo deles já foi emitido. Eles não vão entender mais nada que eu vou falar a partir de agora.
O negócio agora é com quem quer me seguir. Quem está comigo. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor está contra mim. Agora a conversa agora vai ser assim aqui comigo. Aí Jesus fala assim: a quem tem, será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas. E aí ele cita o profeta Isaías: porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e aí eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí Jesus vai explicar para eles o significado da parábola. Está entendendo, queridos? Amém. Vocês estão comigo? Eu vou explicar para vocês o que é isso. Vocês são muito bem-aventurados, porque muitos profetas do passado quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Mas vocês estão ouvindo tudo isso. Vocês são felizes. Vocês são bem-aventurados. Querido, eu quero dizer para você que essa geração desses discípulos é a nossa geração. Somos nós. Nós não somos a geração perversa. Nós não somos a geração adúltera. Nós não somos a geração incrédula. Nós somos a geração dos discípulos de Cristo, que ouviram a sua voz e que ouve a sua voz e que decide segui-lo e que decide acompanhá-lo. E estamos com ele. Por isso ele fala conosco, por isso ele nos revela a sua verdade, por isso ele nos mostra o seu caminho. Muitos judeus individualmente reconheceram Jesus. Pedro era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus, Paulo era judeu, a igreja primitiva foi composta por judeus. Individualmente, eles creram em Jesus, como indivíduo, como pessoas, foram salvos. Mas a nação, como povo, foi emitido a eles um juízo de condenação. E ninguém é salvo hoje só porque é judeu. Ninguém é salvo hoje só porque tem sangue judeu na veia. Ele pode praticar toda a lei, não tem salvação, porque o juízo está emitido. Mas quando ele crê em Jesus e diz, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, que ele morreu naquela cruz para me salvar, ele pode ser judeu, grego, pode ser de qualquer canto do mundo, ele alcança a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos o povo do confim da terra, querido. Quando ele falou em Atos capítulo 2, olhe por todo mundo, pregar o evangelho em Atos capítulo 2, olha, vocês vão receber poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos o confim da terra, que fomos alcançados por essa mensagem de Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus está seguindo com eles no capítulo 16 de Mateus, e lá em Mateus capítulo 16, o versículo 1, o que acontece? Olha os caras lá de novo, os fariseus. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. Pediram-lhe que mostrasse um sinal no céu. Jesus, você fez um monte de sinal aqui na terra, agora mostra um no céu para a gente. Mostra um sinal no céu. Jesus falou, eu fiz na terra, vocês não acreditaram, eu vou mostrar sinal no céu para vocês. E Jesus respondeu assim, quando é tarde, vocês olham e falam que está bom tempo, que vai chover, mas lá no versículo 41 ele fala, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e os retirou. Fica com o negócio do Jonas, vocês aí pensando o que será que ele está querendo dizer. Aí Jesus está com os seus discípulos, estou seguindo a história aqui, tá bom, queridos? Depois você lê a Bíblia lá em casa, lê os evangelhos todinhos, você vai entender o que eu estou falando. Jesus está com os discípulos dele, seguindo, e ele chega numa cidade chamada Cesareia de Filipos. Era uma cidade muito moderna, muito nova. E ali ele encomenda uma pesquisa. Ele pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles falam, tem uns aí que falam que o Senhor é João Batista. Batista, que cortaram a cabeça dele, estão falando que ressuscitou é o Senhor. Tem gente que fala que o Senhor é Elias. Tem gente que fala que é Jeremias. Tem uns que falam que é qualquer um dos profetas.
Aí Jesus falou, e vocês? O que vocês falam? Aí o Pedro encheu o peito, tu és o Messias, tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. Pedro era bem pentecostal, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, uau, Pedrão, beleza? Bem-aventurado. Não foi a carne que te revelou, não, foi o Espírito de Deus que revelou isso para você. Aí o Pedro ficou todo animado. Falou, e é o seguinte, gente, como eu sou o Messias, vocês têm que entender uma coisa muito importante. Eu vou ser levado a Jerusalém, eu vou ser entregue na mão das autoridades religiosas, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí o Pedro já estava empolgado com a classificação dele, falou, mas, Jesus, esquece. Mas não vai acontecer isso com o Senhor, mas de jeito nenhum. Aí Jesus deu uma olhadinha e falou, ô Pedro, você não entendeu nada, hein? Afasta de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Aí o Pedro abaixou a bola. Mas, querido, aí Jesus animou ele de novo. E falou sobre o discipulado. Estou falando de Mateus capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele vai achar de verdade a sua vida. E aí ele fala assim, em verdade vos digo, que alguns dos que estão aqui, não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Uau, que coisa linda! Mas na sequência, 6 dias depois, ele chama Pedro, Tiago, João, vem comigo. E os levou a um alto monte. E ali uma nuvem entra, fica no meio de Jesus e dos seus discípulos. E através daquela nuvem, eles têm uma visão do reino de Deus. Jesus transfigura-se, é uma coisa mística, extraordinária que eles estão vendo ali, é uma visão estarrecedora, eles caem, eles não conseguem se conter de pé, eles estão vendo, está cumprindo o que Jesus falou, que alguns aqui não vão morrer antes que vejam o Filho do Homem no seu reino, eles estão vendo Jesus no seu reino, e ali aparece para ele Moisés e Elias, toda a redenção está representada naquele momento, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus representando a graça, está diante deles, eles veem o Filho do Homem na sua glória, e eles estão tão empolgados que eles não querem sair dali, mas aí Jesus desce do monte com eles, e quando ele desce do monte, está acontecendo um tumulto, e aí se você ler esse mesmo texto, pela ótica de Marcos, o evangelista Marcos, lá no capítulo 9 de Marcos, fala que quando Jesus desce com os 3, está lá os 9 em desespero, um homem do meio da multidão vem correndo até Jesus e fala, mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito, que o impede de falar. Olha o camarada de novo aqui, arrumaram 2, que não podia falar. Aí eu trouxe ele para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar. Aí os fariseus já vêm, tumultuando a coisa, aí Jesus fala assim, ô geração incrédula e perversa, olha vocês aqui de novo, até quando eu vou sofrer com vocês? Aí ele chama o rapaz à parte, o pai do menino, falou, há quanto tempo acontece isso? Desde pequeno. O mundo lança ele no chão, e ele se machuca todo, espuma a boca, é uma coisa terrível. Aí Jesus fala, tá bom, traz aqui o menino. E Jesus pergunta para ele assim, eu posso libertar esse menino? E o pai do menino fala, tem misericórdia, Jesus, liberta meu filho, se o Senhor puder, liberta meu filho. Aí Jesus fala assim, como é que é? Você quer saber se eu posso? Se você crê, porque agora tem que crer, tudo é possível que crê. Jesus está falando assim, que lado que você está, cara? Dos fariseus ou do meu? Senão não vai ter sinal nenhum aqui. Aí o homem exclamou, o homem gritou, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Como é que você crê e pede para ajudar na incredulidade? Mas o homem estava desesperado, irmão. Eu não quero estar do seu lado, Jesus, não quero ser o cara que espalha, não. Eu creio, Senhor. Aí Jesus falou, então se você crê, tá bom, maravilha. E foi
expulsou aquele demônio, o menino deu um grito e ficou liberto. Ficou bonzinho o menino. Aí os discípulos de Jesus chegam para ele em particular. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio dele, Jesus? Conta, vai. O Senhor mandou nós, foi pouco tempo. E a gente foi, nós voltamos tudo felizes, dizendo para o Senhor, Senhor, em teu nome, até os demônios são expulsos. E agora vem esse cara, os fariseus estavam lá, e nós não conseguimos expulsar. Aí Jesus explica para eles. Gente, é o seguinte, meninos. Essa casta de demônios, essa espécie de demônio, ela não sai. Se não for com jejum e oração. Aí os... Hã? O que Jesus está ensinando aqui agora para eles? Não é mais o nome de Jesus? É o jejum e oração? Não, querido. É porque eles diziam que para expulsar o demônio, tinha que falar com o demônio. Como é que é teu nome? O que você faz? Onde você veio? O que você está fazendo aqui? Tal. Mas Jesus fala, agora é diferente, gente. Não é mais para você falar com o demônio. É para você falar com o Pai. Oração. Você expulsar demônio, esse tipo de demônio e outros, você tem primeiro que orar. Você tem que falar com o Pai. Ah, e para você ter autoridade sobre esse demônio, você não tem que saber o nome dele ou o poder dele. Você tem que ter autoridade do alto, jejum. Na oração você fala com o Pai, no jejum você recebe poder e autoridade. De agora para frente, no reino, no nosso reino, do reino do Messias, é assim, querido. Qualquer tipo de demônio. Continua sendo o nome de Jesus, mas a autoridade é jejum e oração. Ah, pastor, mas eu vi na televisão outro dia, o pessoal, que eles conversam com o demônio. Põe o microfone lá para ele, como é que você chama? O que você vai fazer aqui? Quantos vocês são? O que você quer fazer? Tal. Por que isso, pastor? Porque eles estão no método antigo, queridos. Eles estão no método dos fariseus, dos mestres da lei, do judaísmo. No método do evangelho, o demônio chega querendo falar, em nome de Jesus, sai, cara. Não tem conversa com você, não. Eu já falei com o Pai, já estou com a autoridade do Pai, não tem que conversar com você. Então, quando você vê qualquer pessoa conversando com o demônio, batendo um papo com ele, e aí, demônio, beleza, tal, como que está lá no inferno? É, meio quente. Tal. Como é que você chama? O que tem que fazer para você sair? Tem que dar uma oferta aí. Já ouvi isso, gente? Demoniado lá, o cara falou o nome dele, tranca a rua. O que você quer para sair? R$300. Demoninho safado, cara. Método dos fariseus. Pior do que dos fariseus, não sei nem que método que é esse. O método do evangelho não tem nada disso. No método do evangelho você tem a autoridade do Pai. Você fala com o Pai em oração, recebe a autoridade do Pai no jejum. E aí quando o demônio vem, você repreende ele em nome de Jesus. E ele sai. Aí vou ter que saber se ele é surdo, se ele é mudo, se ele é cego. Não tem que saber nada disso, querido. Está tudo igualado agora. Está tudo igualado. E os discípulos aprenderam isso, irmãos. Para encerrar. O Paulo está numa cidade, o apóstolo Paulo, vai pregar, e ele está andando na rua, e veio uma mulher com um espírito de adivinhação, gritando atrás dele. Esses homens que usam esse evangelho, o servo de Deus Altíssimo. Paulo está nem aí com ela. E ela vai outra vez. No terceiro dia, outra vez. Aí aquele dia que Paulo não estava muito legal. E a mulher começa a gritar, esse homem que anuncia o evangelho são servo de Deus Altíssimo. Paulo olha para ele e fala, ó espírito, sai dele. E a mulher parou de adivinhar as coisas. Foi liberta. Ele não entrevistou, ele não perguntou quem era o nome, só mandou sair. Eles entenderam o que Jesus falou. A verdade de tudo isso aqui, queridos, e domingo que vem nós vamos falar sobre o terceiro sinal, a cura de um cego de nascença. Vamos encerrar essa fase e a gente vai ver que bacana que é isso. Mas a pergunta que Jesus faz para você ainda é hoje: de que lado você está? De que lado você quer estar?
E o conselho da palavra de Deus é: seja um discípulo de Jesus. Aprenda com Ele. Ele tem coisas gloriosas, maravilhosas e poderosas para ensinar você. E eu quero te desafiar à busca de conhecer mais sobre esse Jesus. Eu quero desafiar você que talvez ainda não segue esse Jesus, você ainda não assumiu um compromisso com esse Jesus, a que você procure conhecê-lo um pouco melhor, a que você procure se aproximar dele. Como eu posso fazer isso, pastor? Tem alguns caminhos. Você pode fazê-lo pela palavra dele, pela Bíblia Sagrada. Mas às vezes eu não entendo direito. Tem alguns lugares onde ela é explicada. Por exemplo, na igreja. A gente procura explicar a palavra de Jesus. Você pode fazer isso falando com Ele. Todo dia. Toda manhã. Dizendo: silencia todas as vozes que não seja a sua voz. Eu quero conhecer mais a Ti. Revela-te a mim mais um pouquinho. Eu quero Te conhecer. Eu quero experimentar um pouco mais do que é Te servir, do que é ser um discípulo Seu. E Jesus vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nunca chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e para aqueles que o amam. Eu desafio que você continue aprendendo de Cristo. Eu quero convidar você a estar aqui novamente domingo que vem. Vamos encerrar isso, encerrar esse tema sobre evidências que exigem uma decisão. Os sinais de Cristo que revelam e que mostram claramente que Ele é o Messias esperado, o Messias desejado. Amém? Glória a Deus por você estar conosco mais uma vez. E não perca, hein? O próximo programa tem a terceira parte dessa mensagem. Eu quero te convidar a nos seguir pelas redes sociais e também estar com a sua família em um dos nossos cultos aqui, domingos às 19 horas, às quartas-feiras, 20 horas. Deus tem um milagre para a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos todos aqueles que assistem esse programa, pedimos a Tua bênção de paz, de amor, curando os doentes, livrando de toda dor, de todo problema, trazendo a Teu conforto, o Teu consolo, e aquele lar que precisa de uma restauração, de salvação, que o Teu Espírito Santo venha fazer uma grande obra, Senhor. E quem sabe, tocados por esta palavra, o Teu filho, a Tua filha que nos assistem, precisa tomar uma decisão de crer que somente em Jesus há salvação, que somente Jesus é o Salvador. Ó Espírito de Deus, leve este teu filho, esta tua filha a esta decisão, a essa experiência tão profunda contigo. É o que nós oramos agora, no nome de Jesus, para teu louvor e para a tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, Mensagem de Esperança.